Fala, galera, e aí, como é que vocês estão? Prazer, meu nome é Danley. Meu nome é Lara. Essa aqui é minha namorada, pra quem não conhece, Prazer, tá? pessoal. Veio lá do Maranhão pra vir pra formatura. E estamos aqui de volta, né? Depois de bastante tempo, sem gravar um vídeo, né? Ela me convenceu a gente trocar uma ideia aqui, tá? E sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar acerca de habilidades que a gente tem que desenvolver ao longo da vida, de um modo geral. Interessante. Querendo ou não, né, pelo menos nesses últimos anos aí, cara, eu passei por muita coisa e eu vi que tem muita coisa que a gente precisa aprender, que eu aprendi, que eu tive ou que eu fui forçado a aprender, pra acabar evoluindo, né, e acabar melhorando. Hoje eu sou muito diferente, cara, do que eu era há 5, 6 anos atrás. Aprendi muitas coisas, li muitos livros, tive muitas experiências, e tem muita coisa para compartilhar. Mas hoje em dia a gente vai começar com 3 tópicos apenas, tá? E ela que vai conduzir aqui, né? Já que ela decidiu qual tópico que a gente ia conversar. Então senta o pau, amor. Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de falar que a cada dia que passa, nós precisamos desenvolver habilidades que estão cada vez mais fora do meio tradicional. Que é o quê? 4 paredes, sala de aula, um livro, conhecimentos técnicos e que a gente vai usar em um momento na nossa graduação, na nossa vida. Sim. E essas habilidades que a gente vai falar aqui, elas são fundamentais para que você tenha sucesso, não só para tirar boas notas na faculdade, ou ser um bom trabalhador onde quer que você trabalhe, mas para que você consiga desenvolver uma postura pessoal, profissional, cada vez mais rentável também para você. Exatamente. Dessas habilidades, então, vamos iniciar. A primeira é sobre comunicação. E aí, amor, o que você pensa sobre comunicação? Cara, comunicação é crucial. Comunicação é uma das habilidades que pode te enriquecer, né? Você tem que aprender a se comunicar, você tem que se fazer comunicável, entendeu? Porque muitas pessoas erram, muitos problemas, muitas coisas surgem porque as pessoas não sabem se comunicar, seja verbalmente falando, ou seja fisicamente, né? Como a pessoa se comporta, porque às vezes você pode falar uma coisa, só que o seu comportamento está demonstrando outra, sabe? Exatamente. E a comunicação é uma das habilidades que podem te fazer enriquecer. Se você for olhar as pessoas mais ricas do mundo, assim, que a gente vê, os grandes influenciadores, a habilidade que eles têm em comum é de se apresentar bem, falar bem, ter uma boa oratória, um bom discurso, saber convencer as pessoas, até porque comunicar vende, né, cara? É uma coisa que você consegue influenciar as outras pessoas e argumentar para trazer essas pessoas para o seu lado, né? E todo dia a gente vê que problemas pequenos, eles poderiam ser resolvidos com uma comunicação clara. Por exemplo, a gente faz ele formado agora médico, eu estudante de medicina, a gente vê que às vezes uma má fala, uma má comunicação pode gerar problemas grandes. Então, às vezes você está ali dentro de uma equipe médica, você dá uma responsabilidade, sei lá, para o enfermeiro, para um técnico, e você não comunica aquilo de uma forma clara. Isso pode custar a vida de alguém. Ou então dentro da sua própria casa, do seu próprio lar, você pode comunicar alguma coisa de uma forma não clara, isso gerar problemas, e problemas pode gerar fofoca, gerar burburinho. E quando você vê, foi tudo por causa de uma falta de uma comunicação clara com a pessoa. E quando a gente comunica de um modo claro, todo mundo vai saber o que a Lara quer, o que o Danley quer. Se eu me comunico de uma forma clara, as pessoas já vão ter uma noção diferente de mim, né? Porque eu não vou ficar enrolando ou sem saber o que falar, porque aquilo que eu falo é de um modo objetivo. Eu não preciso ficar dando voltas naquilo que eu quero falar ou enfeitando muito. Eu só preciso ser clara e objetiva. É aquela coisa da comunicação eficaz, né? É ser eficaz na sua comunicação, deixar os pontos bem explicitados, sabe? Porque a maioria das vezes as pessoas ficam assim, pra mim isso aí já era implícito, já estava claro que a pessoa deveria saber isso. Parênteses, dentro de relacionamentos. Às vezes umas coisas são muito claras pra gente, e não só relacionamento conjugal. Às vezes, na nossa cabeça, determinado pensamento, ele é uma verdade. E é uma verdade absoluta, ou seja, para todo mundo aquilo deveria ser verdade. Só que não, às vezes as pessoas não têm o mesmo pensamento, a mesma educação, a mesma cultura que você. Então você expor aquilo é muito necessário para que todo aquele seu relacionamento entre profissionais, dentro da família, entre qualquer tipo de pessoa, você precisa ser muito claro e expor sua ideia, e não só presumir que ele sabe do que eu penso, né? Exatamente. Isso te ajuda a amadurecer, né? Não só
relações conjugais, assim, ela fala, mas interpessoais também no trabalho, tá? Porque a partir do momento que você aprende a ser um bom comunicador, cara, a coisa facilita bizarramente na sua vida, sabe? Acrescentando algo a essa habilidade, né, a gente tem algumas outras coisas também que estão incluídas dentro da comunicação, mais precisamente da comunicação não verbal. Quando a gente fala de comunicação não verbal, a gente vai se referir muito aos nossos gestos, mas eu quero me ater a um ponto que é muito importante, que é principalmente a nossa vestimenta. A nossa vestimenta, querendo ou não, quando a gente entra em um local, em um hospital, em uma loja, ela já vai comunicar alguma coisa. E aqui a gente não tá para falar que você precisa andar embecado todo momento, não. Mas a gente quer falar que se você quer passar uma determinada mensagem ou comunicar alguma coisa, você precisa estar padronizado exteriormente, né? Não só na sua forma verbal de falar, mas exteriormente você já precisa comunicar e deixar essa mensagem. Exatamente. Isso durante a faculdade é um pouco difícil, sabe? Pelo menos foi para mim, né? Tem colegas meus que só andavam de roupa social, né? Mas como eu não tinha dinheiro, então eu usava o que dava, né? Um tênis às vezes furado, uma calça meio rasgada no meio das pernas. Não rasgada, sabe? Mas uma calça mais surrada, sabe? Mas assim, depois que você começa a ganhar dinheiro, se você tiver condição, cara, veste uma roupa boa, legal, uma roupa bacana, pelo menos no nível casual, porque isso te destaca, isso chama atenção. É a primeira coisa que a pessoa olha quando ela fala com você, a roupa. Danley, então quer dizer que para eu ser bem sucedido e bem aceito eu tenho que se vestir bem? Não, necessariamente. Tem grandes empreendedores aí que vestem só de preto. E mas os caras já têm autoridade. Entendeu? E quando você não tem autoridade, você tem que construir isso. E uma das maneiras de construir a autoridade, além da comunicação, é como você se veste, né? Não tem muito para onde fugir, né? E falando agora um pouco sobre as mulheres, como eu vivo muito nesse meio de estudantes e afins, a gente lida com muito médico, a gente lida com muito paciente, a gente lida com professores. E ter uma boa vestimenta, seja uma blusa menos decotada, de manga, enfim, para preservar a sua imagem, um cabelo arrumado, penteado. Se puder passar um corretivo, eu nem sempre consigo passar corretivo porque onde eu moro faz muito calor. E eu ando de bicicleta, então eu fico pegando sol no rosto o tempo todo. E eu não consigo me maquiar sempre, mas de vez em quando passar alguma coisa no rosto para gerar uma boa impressão nas outras pessoas, isso é fundamental, né? E querendo ou não, são pequenos detalhes que já tornam teu rosto, tua aparência melhor. E isso pode ser usado como uma forma de realmente convencer e fazer com que os outros gostem mais ainda de você, né? Sim. Ou seja, sua comunicação vai ficar mais clara, efetiva, e você vai ter uma maior capacidade de conseguir aquilo que você quer também por causa da sua imagem. Partindo para a segunda pauta, nós vamos falar acerca de networking, que é nada mais nada menos do que a capacidade de você ter relacionamentos chaves. E não entenda isso como relacionamentos interesseiros, não é, Danley? Exatamente. São coisas diferentes, né, cara? Quando eu li uma vez que a diferença de um relacionamento interpessoal, né, quando você pensa no network em si, e quando você pensa em algo interesseiro, é o seguinte: o interesseiro ele só pensa no ganha, assim, no ganha-perde, ou no ganha e não ganha. Como assim, Darley? Ele ganha e o resto ele não tá nem aí. Se ele estiver ganhando, é o que tá valendo. Em contrapartida, no network, você tem que pensar no ganha-ganha. Então você ganha e a pessoa ganha também. Darley, mas se a pessoa já tiver tudo, aí você serve essa pessoa. Quando você serve essa pessoa, ela vai estar ganhando, porque você vai estar investindo o seu tempo. Entendeu? E, querendo ou não, em algum momento pode ser que ela te recompense. Darley, significa que ela tem sempre te recompensar? Não necessariamente, senão você vai ser frustrado. Tá? Então, entender essa diferença é algo importante, mas o network ele te abre muitas portas. Te dar um exemplo, meu irmão é um cara de negócios agora, né? A gente tem até que atualizar esse vídeo aqui. É verdade. Meu irmão já, provavelmente até o final do ano, ele vai estar milionário. Ou até no máximo, no meio do ano que vem. Já bateu o 500 mil dele. E qual que é a questão? Meu irmão, ele consegue criar um network que as pessoas que entram em contato com ele, as portas se abrem para essas pessoas. Entendeu? Ele fala assim, você faz um serviço assim, assim, assado? Pessoa, faço. Então me dá seu nome aqui que eu vou te indicar aqui. Ele indica tantas pessoas, 10, 15, 20 pessoas entram em contato com essa pessoa. Entendeu? Só pelo fato de ter um networking. Quando você tem um networking, o conhecimento
que se demoraria anos, ou talvez você nunca teria acesso, você consegue ter acesso a esse conhecimento porque você tem network. E a pessoa com quem você se conecta tem esse conhecimento e vai te passar. Minha namorada foi isso, ao longo da faculdade inteira, né? Você passou por isso se conectando comigo, não foi? Uhum. Mais ou menos, explica pra galera aí. E quando a gente fala sobre esse networking, o Darley falou uma coisa muito importante que é sobre o servir, né? Esse servir não é um servir interesseiro, nem um servir, eu te dou um, você me dá um. Não. Esse servir é algo, realmente, eu vou sentar ali naquela mesa, na qual eu sou o que menos sei. E eu vou usar aquele meu privilégio de estar naquela mesa para poder aprender. Então eu chego, vamos usar o exemplo do Ezequiel, que é o irmão do Darley. Eu chego para aprender com o Ezequiel de uma forma sincera, não de uma forma interesseira, né? As pessoas precisam chegar com um coração aberto para servir o outro, para ouvir e para realmente estar atento às oportunidades que a vida vai dar a essa pessoa. Exatamente. E falando sobre o que o Darley acabou de falar, ao longo do curso a gente vai tendo um networking com as pessoas. Como assim? No meio médico, por exemplo, a minha mãe trabalha com outros médicos. A partir dali, a minha mãe fala de mim para esses médicos e pergunta: minha filha pode andar com você? Minha filha pode atender com você? Pode operar? Pode operar. E a partir daí, aí é comigo. Minha mãe já fez a parte dela, ou então o Darley já fez a parte dela, aí já é com você. Porque entra aí da sua capacidade comunicativa de você manter aquele relacionamento, manter aquele vínculo com aquele profissional. Eu estou usando como referência o meio médico porque é o meio no qual eu estou. Mas o Darley agora, no momento, ele já é formado, já vai alçar voos maiores. Sim. Eu, no momento, eu acompanho médicos para entender a rotina, para aprender coisas básicas, sabe? Para realmente estar naquele ambiente. Sim. E um exemplo muito importante foi em algumas férias minhas, eu não lembro exatamente quais, que eu fiquei ao longo do tempo indo a um determinado hospital e a partir dali eu criei vínculos muito bons com toda a equipe ali do centro cirúrgico. Então, esse networking depende muito da sua capacidade de ter uma pessoa-chave. Essa pessoa-chave abre a porta para você e a partir dali é com você. Você faz amizades, a partir dali você já pergunta para outra pessoa: ei, quem é que eu posso acompanhar? Quem é que você me indica? Você gostou de mim? Depende muito da sua capacidade comunicativa, de empatia, de servir sinceramente. Então eu tô ali com algum médico, eu não me importo não, gente, de ser usada no sentido bom, né? Então eu vou buscar o que precisa, eu abro a porta pro paciente, eu ajudo a empurrar, eu atendo, eu escrevo se necessário. Então isso é muito fundamental pra gente realmente desenvolver essa propriedade de ter um bom networking com as pessoas, né? Elas vão lembrar da gente com uma boa imagem. Sim, ela foi no ponto-chave aqui, que é o network, ele te abre portas. E a gente pode ir num ponto mais simples aqui, que eu achei que ela ia falar, mas ela não falou, né? Que foi ao longo da faculdade dela inteira, a maioria das coisas que ela tinha dúvida, ela veio perguntar pra quem? Pra mim, que já tô formando. Pô, ela fala: não sei isso, não sei aquilo. Eu falo assim, usa esse livro aqui, vai naquele site ali, lê tal coisa, estuda assim, é assim que faz. Ou seja, eu tô economizando anos pra ela, de coisas que ela teria que descobrir, abrindo um caminho pra ela simplesmente economizar tempo e fazer e ser e se desenvolver da melhor forma possível. Um outro exemplo que eu posso dar é um cara que morava comigo no alojamento, né? Eu morei no alojamento, para quem me acompanha aqui, né? Saí de lá agora, e um dos meninos que morava lá comigo trabalhava de garçom. Ele chegava puto da vida, cara. Toda vez que chovia, ele trabalhava, ele saía a pé, voltava debaixo de chuva, chegava em casa bolado, olhava para mim e você falava assim: rapaz, você tá trabalhando, não, você quer lá tomar chuva. Até que um dia eu virei e falei: cara, você tem uma habilidade, não tem? Você sabe falar inglês, você é fluente em inglês desde novo. Eu sentei 1 hora com ele e com outro colega nosso e falei assim: por que você não começa a dar aula de inglês, aula online? E fui explicando para ele: você investe assim, você faz assim assado. E fui fazendo os cálculos com ele: se você tiver tantos alunos, você vai ganhar o mesmo tanto que você ganha quando você está trabalhando como garçom, só que você não vai ter que sair a pé, não vai ter que ir debaixo de sol, não vai ter que voltar debaixo de chuva e chegar bolado aqui. O cara fez, hoje ele falou, cara, minha vida tá muito melhor, eu tô ganhando muito mais, porque ele simplesmente teve acesso a um conhecimento que ele não tinha, mas que eu tinha. E que eu disponibilizei e abri esse caminho aí pra ele, entendeu? E quando a gente fala de networking também, só pra gente finalizar esse ponto, muitas vezes você vai precisar de outras pessoas, mas muitas vezes outras pessoas vão precisar de você, que foi o caso desse amigo do Darley. Então, você
à medida que você vai crescendo, você não pode ficar soberbo e se fechar no seu conhecimento. Ou então, tudo que as outras pessoas precisarem, você vai ter que ser soberbo e dizer, não, só vou te falar isso se você me der, sei lá, R$1 milhão, R$10.000. Não. Às vezes, você vai usar desse seu networking que você fez anteriormente para abençoar a vida de outras pessoas. Então, um conhecimento que você disponibiliza mudou a chave de uma pessoa. Exatamente. E isso é uma ferramenta quando muito bem utilizada, né? Que abre muitas portas. Não só para mim, mas para todos aqueles que vão estar em nossa volta. Isso é crucial. Mas além disso, temos mais o quê? Além disso, a gente vai falar também sobre uma terceira habilidade que a gente precisa desenvolver, que é sobre a capacidade de ensinar. E ninguém melhor para falar disso do que o Dr. Darley de Freitas. Isso é crucial, né, cara? Nossa, sinceramente, eu acho que é uma das habilidades mais valiosas que tem. Porque se conecta muito com a comunicação, né? E o network. Se você sabe ensinar, e se você sabe ensinar bem, pegar coisas complexas, dar aquela digerida, entender e passar de uma maneira fácil para alguém, cara, essa é uma habilidade crucial para você enriquecer. Se você quiser enriquecer, é esse o caminho, é comunicação, network e habilidade. Ponto. E habilidade de ensinar, no caso, né? Então, assim, o que eu mais faço aqui é ensinar. Aqui no canal eu ensino, eu gosto muito de ler, pegar as coisas que eu leio, ensinar para as pessoas. Eu gosto muito de, por exemplo, na faculdade, a galera geralmente foge dos assuntos mais difíceis, né? Eu falo assim, não, dá para mim, manda, eu pego, pá, vou aprender, vou digerir, ninguém quer? Então manda pro pai que o pai resolve. E aí, eu pego aquele negócio, destrincho e dou uma aula tão boa, cara, explico de maneira tão fácil que a galera fica abismada. Por quê? Eu sei me comunicar, eu tenho oratória e eu sei ensinar as pessoas. E você pode começar a cobrar por isso mais pra frente. Isso é muito importante porque a gente percebe que os grandes casos de sucesso no Brasil tem um momento que eles crescem tanto, que o único lugar agora que eles precisam expandir é pro lado da educação. Por quê? Você fica tão bom em determinada coisa que você precisa ensinar aquilo. Mas como é que você vai rentabilizar isso se você não sabe ensinar? Exatamente. Outro exemplo que eu queria dar, às vezes a gente está atendendo um paciente e o paciente não sabe ler. Só que aí eu digo pro paciente, seu João, você vai tomar esse remédio de tal horário, 2 vezes no dia, tantos miligramas, dessa forma. Só que o paciente não sabe ler, tá tudo escrito na receita, mas o paciente não sabe ler. Como é que você vai ensinar para aquele paciente que aquela medicação é importante se ele não sabe ler? Ele vai esquecer. A gente sai do consultório, a gente esquece tudo que a gente falou pro médico, tudo que ele falou pra gente. Como é que o seu João vai lembrar? Aí entra a sua capacidade de ensinar. Seja desenhando, seu João, vamos desenhar. Sol é o quê? De manhã. Então esse remédio aqui é de manhã. Você precisa usar da sua capacidade de como é que eu vou passar esse conhecimento, não importa. Se o seu conhecimento não consegue ser entendido por uma criança, ele tá difícil. Exatamente. Né? Uma criança tem que entender aquilo que você está falando. Não é porque você está no nível técnico, intelectual mais elevado, que a sua linguagem precisa se tornar inacessível para os outros. Né? Exatamente. Isso vai criar uma barreira. Isso é uma coisa que eu percebo muito, cara, isso que você falou, porque é o que eu faço o tempo inteiro. O nosso trabalho como médico é convencer, não convencer, né, mas argumentar e fazer com que as pessoas entendam a importância de se fazer um tratamento ou de se prevenir algo e cuidar da saúde. E muitas vezes, se você for parar para pensar, foi a primeira coisa que o nosso professor falou na primeira aula pra gente do curso de medicina há 7 anos atrás. Ele falou, cara, quando você termina um curso de medicina, você aprendeu mais de 5.000 novas palavras. Pra você saber qualquer idioma, saber falar fluentemente, você precisa aprender 5.000 palavras. Ou seja, seja inglês, espanhol, qualquer idioma. Então você entendeu que a gente tem uma linguagem específica para medicina? E quando o paciente senta na minha frente, ao invés de falar assim com ele, cara, o seu nervo teve um problema, que ele não consegue se regenerar, eu tenho que conseguir transformar e falar isso para ele, olha, pensa só, o seu nervo ele é igual um fio de eletricidade. Ele conduz a eletricidade que é produzida lá no seu cérebro até o órgão que vai fazer o movimento ou que vai bater, por exemplo, o coração. Só que, a partir do momento que esse fio rompe, você não tem mais essa comunicação. Que é, por exemplo, o que acontece num AVC, que a pessoa perde um lado do movimento. Então eu tenho que fazer esse exercício mental de ensinar.
isso para o paciente o tempo inteiro, e muitos pacientes sentam na minha frente, eu pergunto assim para eles, você usa quais medicamentos? Ele, eu uso X, Y e Z. Eu pergunto assim, já te explicaram por que você tem que usar isso? Por que você tem que fazer isso? A pessoa, não, nunca me explicaram. Só falaram assim, não, você tem que tomar isso aqui, e pronto, eu falo assim, não, senta aqui, deixa eu te explicar. Aí eu sento, explico para a pessoa, no final, ela fala, caraca, velho, entendi tudo. Já tiveram pacientes meus que chegaram pro preceptor e falaram assim, caraca, esse garoto aqui, ele é incrível. Não, todos os outros alunos são bons, mas esse aqui me atendeu de uma maneira... E, cara, eu gosto do que eu faço, eu gosto de explicar. Só que, infelizmente, gasta tempo, e no SUS é uma coisa que a gente, às vezes, não tem, principalmente no pronto-socorro, né? Não dá. Você tem que atender um monte de paciente, e essa é uma consulta que, pra você explicar ao paciente, você precisa de 1 hora, que é o que geralmente se faz uma consulta particular, entende? Mas essa capacidade de ensinar as pessoas, cara, isso te transforma, sabe? Uhum. Eu preciso desenvolver muito essa habilidade de ensinar, porque a metodologia na minha faculdade é PBL. Então, eu preciso, primeiramente, me ensinar, e depois, como eu tenho que falar muito dentro de sala de aula, eu preciso aprender a ensinar para o outro. Exatamente. Querendo ou não, isso acaba me forçando a tornar aquilo de uma forma mais didática. Então, a gente usa gestos específicos, a gente usa analogias específicas, tudo isso para ensinar o outro de uma forma simplificada. Exatamente. Então, assim, independente de qual área você seja, aqui eu tô falando só pra galera da medicina, se você quer crescer na vida, você tem que dominar essas 3 habilidades. Tem. Você tem que saber se comunicar bem, de maneira eficaz, tem que saber fazer network. Que, cara, se você não chegou no lugar que você queria chegar ainda, essa é a melhor frase que pode definir network. Se você não chegou no lugar que você queria chegar ainda, é porque você não fez o networking correto. Porque 80, 90% das coisas grandes que você vai conquistar é com base em alguém, ou com a conexão que você tem com alguém que vai te possibilitar e te abrir o caminho para chegar lá. Caminhos que talvez nem o dinheiro conseguiria te abrir. Essa é a melhor definição de network. Não é por um diploma, não é por um certificado, não é. É por uma pessoa. Exatamente. E a outra habilidade que é ensinar. Então, assim, aprende a dominar isso e corre pro abraço. É isso, pessoal. Então, aprendam a comunicação, aprendam a fazer network, achar essa pessoa-chave que vai ser na sua vida. E também aprende a ensinar para você cada vez mais voar cada vez mais alto. Então é isso, pessoal. Aprenda a se comunicar. Aprenda a fazer boas conexões com as pessoas, tá? Avalie as pessoas que estão ao seu redor, cara. Essas pessoas que estão ao seu redor, aquele ditado que diz, você é a média das 5 pessoas com quem convive, ou dos livros que você lê. É verdade. Então avalie se as pessoas, elas estão te puxando para cima, estão te instigando a estudar, a aprender, a ler novos livros, a ir em novos ambientes que vão te fazer crescer, ou estão te puxando para baixo, pra você ir para festa, para você ir para rolê, para você gastar todo o seu dinheiro que você nem tem, fazer dívidas com coisas que não vão te trazer uma renda passiva, nem resultado lá na frente, muito menos te fazer crescer, acabando com a sua saúde. O que essas pessoas que estão à sua volta estão fazendo? Reavalie as suas conexões e, por fim, aprenda a estudar, né? Aprenda a estudar e aprenda a ensinar. Porque quando você aprende a estudar, você aprende a ensinar também, tá? Então, o que a gente pode deixar pra galera é isso, né? Então é isso, pessoal, que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo, que não fique só por aqui, que vocês coloquem em prática, busquem livros, vídeos e realmente aprender sobre essas habilidades que a gente falou. Exatamente. É isso, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo. Exatamente, pessoal. Abração. Tchau!